Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física do segundo ano. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre ótica. Vamos para a nossa aula. Temos aqui o nosso roteiro da aula de hoje. O conteúdo: princípios da óptica geométrica, material. O vídeo, o livro didático, páginas 136 a 138 e os slides. As atividades dessa aula: leitura do livro nas páginas indicadas, assistir o vídeo e deixar o seu comentário lá no fórum, ok? Primeira coisa, nós vamos ver aqui alguns princípios da óptica geométrica. Lembrando que a óptica geométrica é um daqueles dois ramos da óptica que foi dividido lá no início do seu estudo. Era a óptica geométrica e a óptica física. Nós vamos aprofundar agora nossos conhecimentos sobre a óptica geométrica. Eu tenho basicamente três princípios. O primeiro, propagação retilínea dos raios de luz, independência dos raios de luz e reversibilidade dos raios de luz. Vamos ver cada um deles. Ainda vamos ver o que é o ângulo visual. Primeiro, propagação retilínea dos raios de luz. Esse princípio admite que no meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Por que eu coloquei aqui em meio homogêneo? Pois em alguns meios, como na água, por exemplo, a luz não se propaga em linha reta. Se vocês já observaram, se eu tenho aqui, né, água, se eu coloco qualquer objeto dentro da água, dá a impressão que ele está meio que torto, mesmo que o objeto seja reto. Vocês já perceberam isso? O que é que acontece? É porque a luz bate na água e há um leve desvio. Por isso que eu coloco aqui. Quando a gente coloca que é em meio homogêneo, a gente pensa logo que é no ar, né? Ou seja, nossa atmosfera. Como a luz se propaga em linha reta, nós temos a formação de sombra e formação de penumbra. É o que acontece devido a essa propagação em linha reta, formam-se sombras. Vamos já ver como isso acontece. Vamos analisar as duas situações a seguir. Nessa primeira, eu tenho uma fonte de luz. Essa fonte de luz aqui, não está dizendo, mas é uma fonte de luz pontual. Lembram lá das fontes de luz pontuais? É uma fonte de luz bem pequena, né? Observe que ela está iluminando aqui um objeto. Esse objeto ele é opaco, ok? Um objeto opaco. Como eu tenho uma fonte de luz pontual, ela está formando o que aqui? Uma sombra. Observem que a luz pontual, ela não é grande o suficiente para formar a penumbra, ela forma apenas a sombra. Porque vai sair vários raios de luz dela, vai bater aqui no objeto opaco e não vai atravessar. Lembram lá que o objeto opaco, os raios de luz não atravessam. Formação de sombra. Nesse segundo exemplo, essa fonte de luz aqui, ela não é mais pontual, é uma fonte extensa, ou seja, o tamanho dela é considerável em relação ao objeto. Observem o seguinte, ó, dessa extremidade aqui, partiu o raio de luz para cá, ó, vou mudar aqui a cor. Dessa extremidade aqui, partiu um raio de luz para esse lado e outro aqui para o outro lado. Dessa outra extremidade, a mesma coisa. O que é que acontece aqui, ó? Esse meio aqui, esse meio, eu tenho uma sombra. Desse lado aqui, onde eu tenho a divisão aqui entre os dois raios de luz, eu tenho a penumbra. O que seria essa penumbra? A penumbra é quando eu não está totalmente claro, mas também não está totalmente escuro, ou seja, ela não é sombra, mas também não está claro. Observem que eu tenho aqui, ó, um cinza mais claro, representando a penumbra.
tudo ao redor. No meio eu tenho a sombra, do lado eu tenho a penumbra. Assim, quando eu tenho fonte pontual, forma apenas a sombra. Quando eu tenho uma fonte extensa, forma sombra e penumbra, ok? Por causa da propagação retilínea dos raios de luz, isso acontece. Formação da sombra e formação da penumbra. Esse mesmo princípio, ele permite a gente ver como acontece os eclipses. Eu tenho aqui o eclipse lunar e eu tenho o eclipse solar. Primeira coisa, o Sol ele é uma fonte de luz extensa, né? Ele é a maior que nós temos. Eu tenho um eclipse lunar. Como é que ele ocorre? O eclipse lunar ele ocorre quando a Lua, a Terra e o Sol ficam alinhados e a Terra fica entre os dois. O que é que acontece? A sombra da Terra é projetada na Lua. Logo, todo mundo que tiver desse lado aqui vai ter um eclipse lunar, porque ela está, ó, na sombra, a sombra da Terra está projetando a sombra na Lua. Logo, tem um eclipse lunar. E quando ocorre o inverso? Nesse caso agora, foi a Lua que se colocou entre o Sol e a Terra. Observe. Nesse meio aqui vai ser a umbra, que é a mesma sombra, e do lado vai ser a penumbra. Vocês já ouviram em algumas informações, quando vai ter um eclipse, diz o seguinte: em região tal vai ter eclipse total, em região tal vai ter eclipse parcial. É exatamente isso aqui, ó. Onde é que vai ser o eclipse total? Nesse ponto aqui da Terra, onde está chegando a sombra da Lua. Onde está chegando a penumbra vai ser um eclipse parcial, ok? Assim, a propagação retilínea dos raios de luz nos permite entender como ocorre o eclipse lunar e o eclipse solar. Segundo princípio, independência dos raios de luz. Esse princípio ele é bem simples. O que é que ele diz? Quando dois ou mais raios de luz se interceptam, não sofrem mudança de direção. Ou seja, quando eu tenho dois raios de luz, mesmo que eles se cruzem, eles vão continuar se propagando em linha reta como se o outro não existisse, ok? Então, o princípio da independência ele diz apenas isso, que os raios de luz se cruzam, mas não há nenhum tipo de ação, né? Não há nenhum tipo de mudança de direção neles. Ó, cada um conserva sua trajetória independentemente da presença do outro. Ou seja, se eu tenho aqui um raio de luz, pode ter aqui 2, 3, 4 raios cruzando ele, que ele vai continuar se propagando como se os outros não existissem. Na região onde os raios de luz se interceptam, acontece o aumento da intensidade luminosa. Só o que vai acontecer é isso. Onde os raios de luz se cruzarem, vai acontecer o aumento da intensidade. Aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho dois raios de luz. Nesse local aqui onde eles se cruzaram, a intensidade da luz vai ser maior, né? Porque ele está sendo iluminado por dois raios de luz diferentes. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho aqui uma iluminação de uma festa, alguma coisa assim. Observe que eu tenho esse raio de luz aqui vermelho, o azul, o amarelo e o verde. Nesse ponto aqui, ó, estão vendo aí? O raio de luz vermelho e o azul estão se cruzando, mas os dois, ó, continuam sua trajetória como se o outro não existisse. Nesse ponto aqui, eu vou ter um aumento na intensidade, ou seja, esse ponto aqui onde eles se cruzam está mais claro. Que acontece a mesma coisa, ó, o raio de luz verde e o amarelo se cruzam e os dois permanecem na mesma trajetória. Assim como nesse ponto aqui, ó, nesse terceiro ponto, eu tenho o cruzamento aqui dos raios de luz verde e do vermelho. Logo, a independência dos raios luminosos é só dizer que os raios de luz, ao se cruzarem, permanecem do mesmo jeito, não muda nada. O que é que acontece apenas? Apenas o local onde eles se cruzam tem um aumento da luminosidade, ou seja, fica mais claro. Terceiro princípio, reversibilidade dos raios de luz. A trajetória percorrida pelos raios de luz é independente do sentido, ou seja, a luz percorre o mesmo caminho na ida e na volta. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho aqui dois espelhos
certo? Aqui são espelhos. O que é que acontece aqui? Eu tenho aqui uma lanterna que, se eu apontar ela para esse espelho, a luz bate nele, reflete no outro e bateu aqui bem aqui no ponto P. Se eu pegar agora essa lanterna e iluminar daqui para lá, ela vai fazer o mesmo caminho, só que de volta. Ou seja, o princípio da reversibilidade, a luz percorre o mesmo caminho na ida e na volta. Outro exemplo aqui. Aqui eu tenho uma representação de um carro. Aqui eu tenho o motorista e o passageiro, e aqui eu tenho um espelho, o retrovisor. O motorista, se ele olhar para o espelho, ele vai ver quem? Vai ver o passageiro. E a mesma coisa, se o passageiro olhar para o espelho, ele vai ver quem? O motorista. Por isso que diz que a reversibilidade, a luz percorre a mesma trajetória na ida e na volta. Vamos entender um pouco também o que é o ângulo visual. O que seria esse ângulo visual? É o ângulo formado pelos raios de luz que partem das extremidades de um objeto e incidem sobre o olho humano. Ou seja, é quando nós estamos enxergando um objeto, os raios de luz estão partindo do objeto e estão chegando até nosso olho. Isso permite que a gente veja os objetos, ok? Aí eu tenho algumas características. Para que a imagem seja vista com nitidez, é preciso ele estar a uma distância de 25 centímetros do olho, considerando também que essa pessoa não tenha nenhum problema de visão. Então, para que a imagem seja vista totalmente com nitidez, bem nítida, a distância é 25 centímetros, ok? Questãozinha de atividade, se liguem aí. Quanto mais se afasta do olho, o ângulo visual se reduz e o objeto parece diminuir. O limite de acuidade visual para que o objeto não perca a nitidez é 1 minuto de arco, ou seja, para que o objeto não perca a nitidez, o objeto só pode se afastar 1 minuto de arco do nosso olho. 1 minuto de arco, gente, se nós formos colocar para centímetro, talvez ele dê 0,00001 centímetro, então é bem pequeno. Como é que eu chamo esse limite? É o limite de acuidade visual. Notem essas duas informações. Pausem o vídeo agora e notem a distância para que o objeto seja visto com nitidez e o que é o limite de acuidade visual. Notaram aí? Vamos passar adiante. Eu tenho aqui o objeto, né, que é a vela, que é o nosso ângulo visual. Lá da matemática não tem um ângulo? É esse ângulozinho aqui que a questão que a imagem chamou de beta, né? Que ele é formado por quem? Partiu um raio aqui de uma extremidade, bateu no olho. Partiu outro raio aqui, bateu no olho. Aqui esse ângulo aqui é o limite, é o ângulo visual. O que é que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui a representação, aqui eu tenho um ângulo visual B1, afastei aqui, eu tenho outro ângulo visual, afastei, eu tenho um outro ângulo visual. O que é que está acontecendo com esse ângulo? Ele está diminuindo de tamanho. À medida que eu afasto o objeto do olho, né, ou o olho do objeto, o ângulo vai diminuir de tamanho e a imagem do objeto também vai parecer que está diminuindo, ok? Logo, duas características importantes, notem aí, ó. Quando afastamos o objeto do nosso olho, o ângulo visual diminui e o objeto também parece diminuir, ok? Voltem o vídeo, anotem o que eu acabei de falar, que é a questão de atividade, uma dica. Nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Foi que a gente viu hoje os 3 princípios da óptica geométrica. Princípio da propagação retilínea. O que é que diz esse princípio? A luz se propaga em linha reta. Através desse princípio é possível a formação de sombra e de penumbra. Quando é que eu tenho apenas a sombra? Quando o objeto opaco está sendo iluminado por uma fonte pontual. Quando é que eu tenho sombra e penumbra? Quando o objeto está sendo iluminado por uma fonte extensa. O outro princípio, independência dos raios de luz, é o princípio mais fácil. É só a gente lembrar o seguinte, que apesar dos raios de luz se cruzarem,
eles vão permanecer igual, eles não vão mudar a sua direção. E da reversibilidade, vocês lembrem lá de espelhos, né? Quando eu estou vendo uma pessoa por um espelho, essa pessoa também vai estar me vendo, porque a luz percorre o mesmo caminho na ida e na volta. E a gente viu também sobre o que era o ângulo visual. Se vocês ainda tiverem dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente, façam anotações, porque é muito importante para as atividades, ok? Não esqueçam de deixar o seu comentário lá no Google Sala de Aula, na nossa atividade da semana, seguindo as orientações. É apenas fazer seu comentário e ganhar ali a sua participação, ok? Por hoje era só isso. Bons estudos e até mais.